Olá, eu me chamo Júlia Ramalho e juntamente da minha equipe formada por Clarice Soares e Samara Cardoso, estarei apresentando esse vídeo demonstrativo de um projeto de simulação de cruzamento de trilhos de trem, que foi desenvolvido na disciplina de Sistemas em Tempo Real do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. O objetivo foi criar um sistema que simula o funcionamento de um cruzamento entre uma linha ferroviária e uma via de carros, garantindo a segurança e a eficiência. O sistema é baseado em alguns requisitos específicos, que incluem a modelagem de trens e carros como threads, o controle do cruzamento por semáforos e a criação de uma interface simples para a visualização do estado atual do sistema. Para utilizar o sistema, basta seguir as instruções descritas no README do projeto disponibilizado no GitHub. Para o funcionamento esperado, é necessário seguir alguns passos, como o download da versão compatível do FreeRTOS, a criação de uma variável de ambiente específica, o git clone do repositório, o build do projeto e, finalmente, a compilação do arquivo executável que fornece a saída esperada. Partindo agora para o arquivo main.c, logo no início do código são incluídas algumas bibliotecas essenciais e as específicas do FreeRTOS para o gerenciamento de tasks e de semáforos. Em seguida, são declarados alguns semáforos que são muito importantes para o funcionamento do sistema. Temos o Semaphore, que controla a abertura e o fechamento da cancela do cruzamento, e os mutexes EO e OE, que controlam o acesso às filas de trens em cada direção, leste e oeste. Temos também as variáveis fila EO e OE, que mantêm o número de trens em cada fila, e trem ID, que representa a numeração do trem a ser impresso no terminal. Uma implementação feita no código foi a definição de cores para destacar algumas mensagens no terminal, e assim fazer com que as informações fiquem mais claras e intuitivas de se visualizar. A primeira função, a função trem-OE, representa o comportamento dos trens que vão do oeste para o leste. Ela recebe um parâmetro que é um ponteiro para os dados passados para a task quando ela é criada. Nesse caso, é o ID do trem que vai do oeste ao leste. A função é executada em um loop infinito por meio desse while, o que simula o movimento contínuo dos trens. E aí, dentro do loop, o mutex OE, que controla o acesso à fila de trens sentido oeste-leste, é adquirido e em seguida a fila é incrementada. Se esse for o primeiro ou único trem na fila e também não houver trem na direção oposta, a cancela do cruzamento é então fechada. Em seguida, o cruzamento do trem é simulado com atraso de tempo e depois da travessia feita em segurança, a fila é decrementada, indicando que o trem já passou pelo cruzamento. Se por acaso não tiver mais trens na fila em questão e nem na direção oposta, a cancela pode então ser aberta, o que libera o fluxo de carros. Antes de finalizar o laço de repetição, há também um atraso de tempo entre os trens, que simula o intervalo em que cada task trem aguarda antes de iniciar a próxima execução do loop. E esse atraso é necessário justamente para controlar a taxa de chegada dos trens de um cruzamento. A função seguinte, que é a função trem-EO, vai ter o funcionamento idêntico ao anterior, mas para os trens que têm sentido leste ao oeste. Para a task carro, teremos também um ID, onde serão os identificadores dos carros, e dentro desse loop infinito será simulada a atividade contínua dos carros. Quando um carro chega, é apresentado que ele chegou na cancela e o seu ID. Para o carro conseguir pegar o semáforo, utilizar o semáforo que os trens estão utilizando, ele vai verificar se ele está disponível pelo tempo estipulado, e caso ele esteja disponível, essa função vai retornar pTrue. Então, ela vai ser verdadeira, então vai entrar dentro da nossa condição. Então, o carro vai passar, vai simular o tempo de travessia, vai mostrar que passou e vai devolver o semáforo. Caso a função não seja verdadeira, essa condição não seja verdadeira, então será apresentado que o carro está esperando na cancela. Após isso, será incrementado o carro e vai ser gerado outro carro conforme o tempo estipulado para a geração de carros. Na função main, primeiro iremos inicializar o gerador de números aleatórios, pois será utilizado o range para gerar os trens e os carros em diferentes intervalos de tempo. Logo depois, os 3 semáforos são criados. Primeiro, o semáforo, que vai dividir entre os trens e o carro, ou seja, o trem pode passar pelo cruzamento ou o carro pode passar pelo cruzamento. Logo após, serão definidos os mutex, leste-oeste, oeste-leste, que vai ser utilizados para as filas dos trens. E depois, são criadas threads, onde teremos a thread trem oeste-leste
a thread trem leste-oeste e a thread do carro, para representar os trens, as filas de trens e a fila de carros, e os carros, basicamente. Depois é chamado o inicializador do FreeRTOS, que seria para inicializar o scheduler do FreeRTOS, que vai ser responsável por agendar e executar as threads criadas. E a partir desse ponto, o controle do programa ele vai ser passado para o scheduler, que vai gerenciar a execução das threads. E teremos na função main o return 0. Vou mostrar um exemplo de saída do programa. Aqui temos o momento em que o carro 2 chega na cancela, ele está atravessando o cruzamento, depois ele passa totalmente pelo cruzamento. Logo em seguida, o trem 5 se aproxima, vindo de oeste para leste. Então o semáforo fica vermelho e a cancela é fechada. O trem 5 atravessa e depois passa totalmente. Quando ele finaliza o cruzamento, o semáforo fica verde e a cancela é aberta. O carro 3 chega na cancela, atravessa o cruzamento e assim por diante. Logo abaixo, temos um caso de 2 trens se aproximando em momentos seguidos. Primeiro tem-se o trem 8 vindo da direção leste para a direção oeste e depois o trem 9 da direção oeste para a direção leste. Quando o trem 8 acaba de cruzar, o semáforo fica verde, a cancela abre e logo em seguida o trem 9 se aproxima. Quando ele termina de passar, novamente o semáforo fica verde e a cancela é aberta. O carro 5 chega na cancela, ele está atravessando o cruzamento quando o trem 10 está se aproximando. Nesse momento o semáforo fica vermelho, a cancela é fechada. E o carro 5, que já estava no processo de atravessar o cruzamento, termina de passar. Então o trem 10 atravessa, passa totalmente e o semáforo fica verde.